Senhor, acho que está no banco errado. Este banco é para clientes sofisticados. A atendente mal disfarçava o riso ao ver o homem negro de roupa simples pedindo para sacar uma herança. O gerente veio correndo, confiante. Albert Whitmore. Impossível que alguém como você seja herdeiro dele. Quando acessou o sistema, seu rosto empalideceu. 43 milhões. Antes de continuar, confira se já é inscrito no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo nossas histórias. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Thomas acordou naquele dia com o coração apertado. Havia recebido uma carta formal do escritório de advocacia informando que seu tio distante, Albert Whitmore, havia falecido e deixado uma herança em seu nome. Thomas nunca conheceu pessoalmente o tio Albert. Apenas sabia que ele era o irmão mais velho de sua mãe, que havia partido para longe da família décadas atrás em busca de fortuna. A carta dizia para comparecer ao banco principal da região para receber os valores depositados em uma conta fiduciária. Thomas vestiu suas melhores roupas, que eram simples e gastas pelo tempo. Pegou o ônibus atravessando 3 bairros até chegar ao imponente prédio do banco. Quando Thomas entrou no banco, todas as cabeças se viraram. Suas roupas simples, seus sapatos desgastados e sua pele negra fizeram com que os olhares dos clientes e funcionários se fixassem nele com desconfiança e desdém. Ele caminhou até o balcão principal e disse com voz firme para a atendente loira de unhas perfeitamente pintadas que precisava sacar uma herança deixada por Albert Whitmore. "Desculpe, o senhor tem certeza que está no banco certo?" perguntou a atendente com um sorriso falso. "Tenho certeza. Preciso sacar a herança de Albert Whitmore." A mulher olhou para ele de cima a baixo, soltou uma risada contida e chamou a colega ao lado. As duas cochicharam algo enquanto olhavam para Thomas, e uma delas disse em voz alta o suficiente para que outros ouvissem que ele devia estar no banco errado, que aquele lugar era para clientes com contas substanciais. "Olha, acho melhor o senhor verificar o endereço novamente. Esse banco atende clientes com patrimônio significativo", disse a segunda funcionária, cruzando os braços. Thomas manteve a calma e mostrou a carta oficial do escritório de advocacia. A atendente pegou o documento com reluctância, analisou rapidamente e chamou o gerente, um homem de meia idade chamado Ricardo, que usava um terno cinza impecável e tinha um sorriso condescendente no rosto. Ricardo pegou a carta, leu superficialmente e começou a rir. "Isso deve ser alguma brincadeira. Albert Whitmore é um dos nossos clientes mais importantes. É impossível que alguém como o senhor seja herdeiro dele", Ricardo disse, balançando a cabeça com descrença. "Não é brincadeira. Todos os documentos estão em ordem", Thomas respondeu firmemente. Claro, já vi muita gente tentando dar golpe por aqui, mas vamos verificar só para encerrar esse assunto", Ricardo disse, revirando os olhos. As funcionárias ao redor começaram a rir também, e alguns clientes observavam a cena com curiosidade e desprezo. Um senhor de terno azul comentou alto com a esposa que não acreditava no que estava vendo, que aquilo era um absurdo. Thomas sentiu a humilhação queimar em seu peito, mas manteve a dignidade. Ele disse calmamente que tinha todos os documentos necessários e que exigia que verificassem a autenticidade da herança no sistema. Ricardo revirou os olhos, mas para encerrar aquela situação constrangedora, decidiu fazer a consulta no computador. "Vamos ver aqui qual é o valor dessa suposta herança", Ricardo disse sarcasticamente enquanto digitava. "Aposto que são uns R$ 500 no máximo." As funcionárias riram. Uma delas murmurou que já tinha visto de tudo naquele banco, mas aquilo estava passando dos limites. Quando Ricardo apertou a tecla final para acessar a conta fiduciária de Albert Whitmore, seu rosto mudou completamente. A cor sumiu de suas bochechas e seus olhos se arregalaram. Ele olhou para a tela, depois para Thomas, depois para a tela novamente. "Não pode ser. Isso não está certo", Ricardo murmurou, sua voz tremendo.
As funcionárias perceberam a mudança e se aproximaram curiosas. Uma delas deixou escapar um grito abafado ao ver os números na tela. O saldo da conta de Thomas mostrava uma quantia de 43 milhões. 43 milhões? Meu Deus do céu! Exclamou a funcionária, tapando a boca com as mãos. Ricardo começou a gaguejar, tentando encontrar palavras para se desculpar, mas sua voz saía trêmula e insegura. Senhor, nós... Houve um mal-entendido terrível aqui. Por favor, aceite minhas sinceras desculpas. Ricardo disse, suando frio. Thomas perguntou friamente se havia algum problema com sua herança. Ricardo rapidamente disse que não, que tudo estava em perfeita ordem e que fariam o processamento imediato da transferência. Ele chamou a gerente-geral, uma mulher chamada Beatriz, que veio correndo de sua sala particular. Beatriz era conhecida por sua postura rígida e profissional, mas ao ver o saldo na tela e entender a situação, ela ficou visivelmente nervosa. Senhor Thomas, por favor, aceite nossas mais profundas desculpas pelo tratamento inadequado que o senhor recebeu. Isso não representa os valores do nosso banco. Beatriz disse rapidamente, suas mãos tremendo ligeiramente. Não representa os valores do banco? Então por que aconteceu? Thomas perguntou com calma. Foi um erro grave dos nossos funcionários. Por favor, permita-me levá-lo para nossa sala VIP, onde poderemos processar sua herança com o conforto e respeito que o senhor merece. Beatriz insistiu. Thomas aceitou, mas disse que queria que Ricardo e as duas funcionárias que riram dele estivessem presentes durante todo o processo. Beatriz concordou imediatamente, suando frio. Na sala VIP, enquanto preparavam os documentos para a transferência, Beatriz tentava suavizar a situação, oferecendo café premium, água importada e biscoitos finos. Gostaria de um café? Temos os melhores grãos importados, ofereceu Beatriz. Não, obrigado, Thomas respondeu secamente. Água? Biscoitos? Alguma coisa que possamos fazer pelo senhor? Beatriz insistiu. Thomas recusou tudo educadamente. Ele então começou a fazer perguntas sobre os serviços do banco, taxas de administração e opções de investimento. Ricardo tentava responder, mas sua voz falhava e ele cometia erros básicos que Beatriz precisava corrigir rapidamente. As taxas de administração são de 3% ao ano. Não, espera, são 2%. Ricardo gaguejou. 2,5%, Ricardo. Beatriz corrigiu, lançando um olhar furioso para ele. Durante a conversa, Thomas mencionou casualmente que seu tio Albert havia deixado uma carta pessoal junto com os documentos da herança. Nela, Albert explicava que havia construído sua fortuna através de investimentos em tecnologia e imóveis, mas que sempre manteve sua vida simples e discreta. Albert escreveu que escolheu Thomas como herdeiro, porque era o único membro da família que nunca o procurou pedindo dinheiro, que trabalhava honestamente como técnico de manutenção e que cuidava da mãe doente sem reclamar. Meu tio também deixou instruções específicas. Thomas continuou calmamente. Ele queria ver como eu seria tratado ao buscar a herança, baseado apenas na minha aparência. Beatriz empalideceu ao ouvir isso. Ela percebeu que tudo havia sido uma espécie de teste para o banco também, e eles haviam falhado miseravelmente. Senhor Thomas, Não sabíamos, Beatriz começou a dizer. Não sabiam o quê? Que não deveriam julgar as pessoas pela aparência? Que deveriam tratar todos os clientes com respeito? Thomas interrompeu. Thomas então revelou algo mais perturbador. Antes de morrer, Albert havia contratado um investigador particular para documentar como diferentes bancos tratariam seu herdeiro. Havia câmeras escondidas e gravadores de áudio discretos que Thomas estava usando. Tudo havia sido registrado. Vocês estão sendo gravados neste exato momento, Thomas disse, tocando levemente no botão de sua camisa. Cada palavra, cada riso, cada olhar de desdém foi capturado.
Beatriz tentou argumentar que foi apenas um mal-entendido, que o banco tinha políticas rígidas contra a discriminação. Políticas no papel não significam nada se não são aplicadas na prática, Thomas interrompeu. As evidências falam por si. Naquele momento, um homem entrou na sala VIP sem bater. Era Marcos, o diretor regional do banco, que havia sido informado da situação por Beatriz através de uma mensagem urgente. Marcos era um homem negro de cerca de 50 anos, impecavelmente vestido, com uma presença que comandava respeito imediato. Ele olhou para Thomas, depois para Beatriz e Ricardo, e seu rosto mostrou decepção profunda. Saiam, todos vocês. Quero falar com o Sr. Thomas a sós, Marcos ordenou com voz firme. Ricardo, Beatriz e as funcionárias saíram rapidamente da sala. Quando ficaram sozinhos, Marcos se sentou ao lado de Thomas, não atrás da mesa como seria protocolar. Sr. Thomas, meu nome é Marcos e sou o diretor regional. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas sinceras pelo que o senhor passou aqui hoje. Marcos começou. Desculpas não apagam o que aconteceu, Thomas respondeu. Eu sei, e não vou fingir que apagam. Eu sei exatamente o que o senhor passou, porque eu mesmo vivi situações semelhantes ao longo de minha carreira. Marcos disse com sinceridade. Marcos contou que havia começado como office boy naquele mesmo banco 30 anos atrás e subiu através de trabalho árduo e competência inquestionável. Ele disse que tinha implementado treinamentos obrigatórios sobre discriminação, mas claramente não eram suficientes. Comecei limpando banheiros e organizando arquivos. Levei anos para ser promovido porque sempre havia alguma desculpa. Sempre me diziam que eu não estava pronto, que precisava de mais experiência. Enquanto isso, colegas brancos com menos tempo de casa subiam rapidamente. Marcos relatou. E agora que está no topo, o que mudou? Thomas perguntou. Não o suficiente, claramente. Por isso quero fazer uma proposta. Quero que o senhor se torne consultor especial do banco para reformular completamente os protocolos de atendimento e treinamento de funcionários. Thomas ficou surpreso com a proposta. Ele não esperava isso. Marcos explicou que o banco precisava de uma mudança real, não apenas de relações públicas, e que alguém que havia vivido a discriminação na pele seria a pessoa mais adequada para liderar essa transformação. Por que eu deveria ajudar este banco depois do que aconteceu? Thomas questionou. Porque o senhor pode garantir que isso nunca aconteça com mais ninguém. O senhor tem poder agora. Use-o, Marcos respondeu. Thomas disse que precisava pensar, que sua vida estava prestes a mudar completamente e que precisava processar tudo. Marcos respeitou isso e garantiu que, independente da decisão de Thomas sobre a consultoria, ele tomaria medidas disciplinares contra os funcionários envolvidos. Ricardo será demitido, as funcionárias serão suspensas, Beatriz receberá uma advertência formal. Isso eu garanto, Marcos afirmou. Nos dias seguintes, a história vazou para a mídia local. Um jornalista investigativo chamado Daniel, que tinha fontes dentro do banco, publicou uma matéria detalhada sobre o incidente. Daniel tinha 35 anos, era conhecido por suas reportagens sobre injustiça social e não tinha medo de confrontar instituições poderosas. A reportagem de Daniel causou indignação pública. Centenas de pessoas compartilharam a história nas redes sociais. Protestos foram organizados em frente ao banco. Ativistas de direitos civis se manifestaram exigindo mudanças estruturais. Ricardo foi demitido imediatamente, as duas funcionárias foram suspensas sem remuneração e Beatriz recebeu uma advertência formal que ficaria permanentemente em seu registro. Esse caso expõe o racismo sistemático que ainda existe em nossas instituições financeiras. Daniel escreveu em sua coluna. Thomas não foi julgado por sua documentação ou sua legitimidade, mas pela cor de sua pele.
O banco divulgou um comunicado oficial pedindo desculpas publicamente a Thomas e anunciando uma revisão completa de suas práticas. Mas muitos questionavam se as mudanças seriam genuínas ou apenas uma estratégia de controle de danos. Thomas usou parte da herança para finalmente oferecer o tratamento médico adequado para sua mãe, que sofria de uma doença renal crônica. Ele a levou para uma clínica especializada, onde ela recebeu um transplante bem-sucedido. "Mãe, conseguimos. Você vai ficar bem", Thomas disse, segurando a mão dela no hospital. "Meu filho, você sempre foi minha riqueza verdadeira. Esse dinheiro só confirmou o que eu sempre soube sobre você", sua mãe respondeu com lágrimas nos olhos. Ver sua mãe recuperando a saúde e o brilho nos olhos foi o momento mais gratificante para Thomas, muito mais do que o dinheiro em si. Ele continuou morando na mesma casa simples do bairro onde cresceu, recusando-se a se mudar para áreas mais nobres, como muitos sugeriram. "Thomas, com esse dinheiro você pode morar em qualquer lugar. Por que continuar aqui?", perguntou seu vizinho Jorge, um mecânico aposentado. "Porque aqui é minha casa. Essas pessoas são minha família." "O dinheiro não muda quem eu sou", Thomas respondeu. Após 3 semanas de reflexão, Thomas aceitou a proposta de Marcos, mas com condições próprias. Ele queria criar não apenas um programa de treinamento, mas um fundo permanente financiado pelo banco para oferecer microcrédito a empreendedores de comunidades carentes, sem as exigências burocráticas impossíveis que normalmente excluíam essas pessoas do sistema financeiro. "Concordo em trabalhar como consultor, mas minha condição é esta. O banco cria um fundo de 10 milhões para microcrédito comunitário", Thomas disse em reunião com Marcos e outros executivos. "10 milhões é muito dinheiro", contestou Fernando, o diretor financeiro, um homem de 50 anos com aparência séria. "É menos do que vocês gastam em marketing por ano, e será um investimento com retorno real para a sociedade", Thomas retrucou. Marcos concordou, vendo naquilo uma oportunidade de redenção institucional genuína. Fernando e os outros executivos não tiveram escolha a não ser aprovar. Thomas descobriu através dos documentos deixados por seu tio Albert que havia mais na história. Albert não era apenas um investidor rico, mas havia sido um dos primeiros funcionários negros a ocupar posição executiva em uma grande corporação de tecnologia décadas atrás. Ele havia enfrentado racismo brutal e quase desistiu várias vezes, mas persistiu e eventualmente fundou sua própria empresa de consultoria, que se tornou extremamente bem-sucedida. Entre os documentos, Thomas encontrou um diário de Albert. As páginas revelavam as lutas diárias que seu tio enfrentou. Havia anotações sobre reuniões onde suas ideias eram ignoradas até serem repetidas por colegas brancos. Registros de promoções negadas sem justificativa clara. Descrições de comentários racistas disfarçados de piadas. "Hoje me disseram que eu deveria me sentir sortudo por estar aqui, como se minha competência não fosse suficiente, como se eu não merecesse estar nesta sala", dizia uma entrada do diário de Albert. Albert nunca se casou, nem teve filhos, porque dedicou sua vida inteira a provar seu valor em um mundo que constantemente o subestimava. Isso comoveu Thomas profundamente. Ele entendeu que a herança não era apenas dinheiro, mas uma responsabilidade de continuar a luta de seu tio. 6 meses depois, Thomas inaugurou o primeiro centro comunitário financiado pela herança. O espaço oferecia educação financeira gratuita, assistência jurídica para pequenos empreendedores e acesso ao fundo de microcrédito que ele havia criado. Na cerimônia de abertura, compareceram centenas de pessoas da comunidade. Este centro representa uma nova possibilidade para todos nós. Aqui, você não será julgado pela sua aparência, mas pelo seu potencial, Thomas disse em seu discurso de abertura. Marcos estava presente representando o banco, que havia se tornado parceiro oficial da iniciativa.
Daniel, o jornalista, cobriu o evento e produziu um documentário sobre a jornada de Thomas, que posteriormente ganhou prêmios importantes. Esta é uma história de transformação de dor em propósito, Daniel narrou em seu documentário. Thomas poderia ter usado seu dinheiro apenas para si mesmo. Em vez disso, escolheu criar mudança sistêmica. Durante o evento, uma jovem chamada Adriana se aproximou de Thomas. Ela tinha 24 anos, cabelos cacheados presos em um coque e olhos que demonstravam determinação. Adriana havia trabalhado como estagiária no banco no dia do incidente e testemunhou tudo, mas teve medo de falar na época por receio de perder seu emprego. "Senhor Thomas, eu preciso falar com o senhor", Adriana disse nervosamente. "Pode falar", Thomas respondeu gentilmente. "Eu estava lá no dia em que o senhor foi humilhado. Vi tudo e não fiz nada. Fiquei paralisada de medo, mas sua coragem me inspirou. Depois do incidente, comecei a denunciar outros casos de discriminação que presenciava no banco", Adriana confessou. "E o que aconteceu?", Thomas perguntou. "No começo, tentaram me silenciar. Me disseram que eu era jovem demais para entender como as coisas funcionavam, mas insisti. Documentei cada caso e, eventualmente, por causa das mudanças que o senhor forçou, fui promovida para a ouvidoria interna, onde agora investigo queixas de tratamento inadequado", Adriana explicou com orgulho. Thomas ficou emocionado ao perceber que suas ações haviam criado ondas de mudança muito além do que imaginava. Ele abraçou Adriana e a agradeceu por sua coragem. Os meses seguintes foram intensos. Thomas trabalhou incansavelmente para estabelecer os protocolos do centro comunitário. Ele contratou educadores financeiros, advogados dispostos a fazer trabalho pro bono e administradores comprometidos com a missão. Mas nem tudo foi fácil. Cláudio, um empresário local que possuía várias propriedades na região, começou uma campanha contra o centro. Ele espalhou rumores de que o projeto atrairia criminalidade, que desvalorizaria os imóveis da área, que Thomas estava usando o dinheiro para interesses políticos. "Esse centro vai destruir nosso bairro. Vocês vão ver, vão trazer todo tipo de gente duvidosa para cá", Cláudio dizia nas reuniões de moradores. "Que tipo de gente duvidosa?" "Seja específico", Thomas desafiou em uma dessas reuniões. "Você sabe muito bem do que estou falando. Gente sem educação, sem valores, que só quer dinheiro fácil", Cláudio respondeu, seu racismo mal disfarçado. "Então você tem medo de dar oportunidades para pessoas pobres e negras? É isso?", Thomas questionou diretamente. O confronto público com Cláudio expôs o preconceito que ainda existia na comunidade, mas também revelou aliados. Dona Carmen, uma professora aposentada de 70 anos que morava no bairro há décadas, ficou ao lado de Thomas. "Eu conheço Cláudio desde que ele era criança. Sempre foi mimado e achava que era melhor que todo mundo. Este centro é exatamente o que nossa comunidade precisa", Dona Carmen disse firmemente. 4 anos se passaram desde aquele dia humilhante no banco. Thomas havia se tornado uma figura respeitada no setor financeiro, palestrando em universidades e conferências sobre inclusão e justiça social. O fundo de microcrédito havia ajudado mais de 1.000 empreendedores a iniciar ou expandir seus negócios. Sua mãe estava saudável e trabalhava como voluntária no centro comunitário, aconselhando outras famílias que enfrentavam dificuldades. Ela se tornara uma figura maternal para muitos jovens que buscavam orientação. "Meu filho me deu uma segunda chance de viver. Agora quero retribuir ajudando outros", ela dizia frequentemente. Thomas nunca ostentou riqueza. Continuava usando roupas simples e dirigindo um carro modesto. Seu único luxo era uma pequena biblioteca em casa, onde colecionava livros sobre história, economia e justiça social. Em uma tarde chuvosa, Thomas recebeu uma ligação de um escritório de advocacia diferente. Um advogado chamado Renato informou que Ricardo, o gerente que o havia humilhado,
estava processando o banco por demissão injusta e difamação, alegando que foi transformado em bode expiatório. Meu cliente alega que foi injustamente culpabilizado por uma situação que refletia a cultura institucional do banco. Ele está exigindo 15 milhões em indenização. Renato explicou ao telefone. E o que isso tem a ver comigo? Thomas perguntou friamente. Senhor Ricardo está disposto a dividir a indenização com o senhor se concordar em testemunhar que o tratamento que recebeu foi apenas um mal-entendido protocolar, não discriminação real. 50-50. 7 milhões e meio para cada um, Renato propôs. Thomas desligou o telefone sem responder. A audácia de Ricardo o deixou furioso, mas não surpreso. Ele sabia exatamente o que fazer. Na semana seguinte, compareceu ao tribunal como testemunha, mas não para defender Ricardo. Thomas apresentou as gravações completas do incidente, incluindo áudios de conversas que Ricardo teve depois com colegas, onde ele expressava ressentimento e usava linguagem abertamente racista ao falar sobre Thomas. Aquele maldito pensou que ia me humilhar, mas eu mostrei quem manda, e agora o banco me demitiu por causa daquele sujeito, Ricardo havia dito para um ex-colega, sem saber que estava sendo gravado. Você acha que ele realmente tinha todo aquele dinheiro? O colega havia perguntado. Quem sabe? Mas gente como ele não merece esse tipo de riqueza. Provavelmente vai gastar tudo em besteiras. Ricardo havia respondido. As gravações mostravam que o comportamento de Ricardo não foi um erro isolado, mas parte de um padrão. O juiz ouviu os áudios com expressão séria. O processo foi rapidamente arquivado e Ricardo enfrentou novas consequências legais por perjúrio. O Sr. Ricardo não apenas discriminou o Sr. Thomas, mas também mentiu sob juramento. Isso é inaceitável, o juiz declarou antes de arquivar o caso. Ricardo saiu do tribunal derrotado, evitando olhar para Thomas. Seu advogado Renato tentou argumentar, mas não havia defesa possível contra as evidências. Mais tarde, naquele ano, Thomas recebeu um convite inesperado. Uma das maiores instituições financeiras do país queria nomeá-lo para o conselho diretor, tornando-o um dos poucos negros em posição tão elevada no setor bancário. A oferta incluía um salário de 3 milhões por ano e benefícios extraordinários. Senhor Thomas, esta é uma oportunidade única. O senhor teria influência real nas decisões do banco, disse Carolina, a recrutadora executiva que fez a proposta. Quantas horas por semana eu teria que dedicar a esse cargo? Thomas perguntou. Pelo menos 40 horas, além de viagens frequentes para reuniões em outras regiões, Carolina respondeu. Thomas recusou. Ele explicou que seu trabalho estava nas comunidades, não em salas de reunião de arranha-céus. Ele disse que aceitaria ser consultor eventual, mas que sua prioridade era expandir os centros comunitários para outras regiões. O senhor está recusando 3 milhões por ano? Carolina perguntou incrédula. Estou recusando abrir mão do trabalho que realmente importa. Dinheiro eu já tenho. Propósito é o que me move, Thomas explicou. A instituição ficou tão impressionada com sua resposta que propôs algo diferente. Criaria uma divisão inteira dedicada a bancos comunitários e justiça financeira. E queria que Thomas liderasse a estruturação conceitual do programa, não sua operação diária. Thomas concordou com esse arranjo. Nos 3 anos seguintes, 15 novos centros comunitários foram abertos em diferentes regiões, cada um adaptado às necessidades locais específicas, mas todos seguindo os princípios que Thomas havia estabelecido no primeiro. Cada centro tinha sua própria história de impacto. No centro da região norte, uma mulher chamada Sônia conseguiu financiamento para abrir uma padaria após ser rejeitada por 8 bancos diferentes. Sua padaria agora empregava 20 pessoas e era conhecida na região inteira. No centro da região sul, um jovem chamado Pedro transformou sua paixão por tecnologia em uma empresa de consertos de computadores e celulares que atendia toda a comunidade a preços justos. Em um desses novos centros,
Thomas conheceu Rafael, um jovem de 22 anos, que havia sido rejeitado por 7 bancos diferentes ao tentar conseguir um empréstimo para abrir uma oficina mecânica. Rafael era brilhante com motores, mas não tinha garantias reais, histórico de crédito estabelecido ou sequer uma conta bancária formal. Senhor Thomas, eu sei consertar qualquer tipo de motor. Aprendi com meu pai antes dele falecer. Mas ninguém acredita em mim. Dizem que preciso ter histórico de crédito, comprovante de renda, garantias. Como vou ter essas coisas se ninguém me dá a primeira oportunidade? Rafael explicou frustrado. Quanto você precisa? Thomas perguntou. 30 mil. Para alugar um espaço pequeno, comprar ferramentas básicas e ter capital para os primeiros meses, Rafael respondeu. Thomas aprovou pessoalmente seu microcrédito naquele mesmo dia. 2 anos depois, Rafael não apenas havia pago todo o empréstimo antecipadamente, mas sua oficina era a mais requisitada da região e ele havia contratado 8 funcionários, todos jovens da comunidade que estavam desempregados. Senhor Thomas, mudou minha vida. Não foi só o dinheiro, foi acreditar em mim quando ninguém mais acreditava, Rafael disse emocionado em uma reunião do centro comunitário. Rafael se tornou um dos maiores defensores do programa de Thomas e começou a mentorar outros jovens empreendedores. Ele dedicava 2 dias por semana para ensinar mecânica básica para adolescentes interessados. Mas nem todos os casos foram histórias de sucesso. Júlio, um homem de 35 anos, recebeu um empréstimo para abrir um restaurante, mas não conseguiu gerenciar o negócio adequadamente. Ele gastou o dinheiro de forma irresponsável, não seguiu os conselhos dos mentores do centro e, eventualmente, o restaurante faliu. Eu falhei, desperdicei a oportunidade que me deram, Júlio admitiu em uma reunião com Thomas. Falhar não significa que acabou. Significa que você tem lições para aprender. O que você aprendeu? Thomas perguntou. Que ter paixão por comida não é suficiente. Preciso entender de gestão, de finanças, de atendimento ao cliente. Eu fui arrogante, Júlio respondeu. Thomas não abandonou Júlio. Ele o matriculou em cursos de administração oferecidos no próprio centro comunitário. Júlio passou os próximos 2 anos aprendendo e trabalhando em outros restaurantes para ganhar experiência. Eventualmente, ele tentou novamente com um negócio menor e mais controlado, desta vez com sucesso. 10 anos após aquele dia fatídico no banco, Thomas estava sentado no mesmo banco de praça onde costumava almoçar quando era técnico de manutenção, antes de tudo mudar. Ele observava o movimento das pessoas e refletia sobre a jornada extraordinária que sua vida havia tomado. Crianças brincavam no parque, vendedores ambulantes ofereciam seus produtos, e a vida seguia seu ritmo normal. Nesse momento, uma mulher idosa sentou-se ao seu lado. Era uma senhora branca de cabelos grisalhos que começou a conversar casualmente sobre o clima e as árvores floridas. Que tarde bonita, não acha? Ela comentou. Muito bonita, Thomas concordou. As árvores deste parque têm mais de 50 anos. Eu costumava brincar aqui quando era criança, ela continuou. Depois de alguns minutos, ela olhou para Thomas e disse que o reconhecia das reportagens, que admirava seu trabalho e que queria contar uma história. A senhora se apresentou como Helena e disse que era viúva de um executivo bancário que havia falecido recentemente. Meu marido, Gustavo, trabalhou no setor bancário por 40 anos. Nos últimos meses de vida, quando o câncer já estava avançado, ele começou a fazer confissões. Helena disse com voz embargada. Que tipo de confissões? Thomas perguntou gentilmente. Ele confessou que havia participado de práticas discriminatórias sistemáticas durante toda a sua carreira. Negava empréstimos e oportunidades a pessoas negras e pobres baseado puramente em preconceito. Ele dizia que era assim que as coisas funcionavam, que todos faziam o mesmo, que era para proteger os interesses do banco. Helena explicou, lágrimas escorrendo pelo rosto. E por que você está me contando isso?
Thomas perguntou. Porque ele morreu atormentado pela culpa. Porque eu quero fazer algo para reparar o mal que ele causou. Quero doar toda a herança que recebi, quase 8 milhões, para os seus programas. Helena disse decidida. Thomas ficou em silêncio por um longo momento. Ele pensou em todas as vidas que foram destruídas por pessoas como o marido de Helena. Pensou em seu tio Albert e todas as dificuldades que ele enfrentou. Pensou em si mesmo naquele banco há 10 anos. Eu aceito a doação, mas com uma condição, Thomas finalmente disse. Qual condição? Helena perguntou. Uma parte será usada para criar bolsas de estudo com o nome do seu marido. Não para apagar o passado, mas para transformá-lo em algo construtivo, para mostrar que reconhecimento de erros e mudança genuína são possíveis, Thomas explicou. Helena começou a chorar e abraçou Thomas. Ela disse que aquela era exatamente a resposta que esperava, que confirmava tudo o que havia lido e ouvido sobre ele. Você poderia ter me mandado embora. Poderia ter jogado a culpa do meu marido na minha cara, mas em vez disso, escolheu a compaixão, Helena disse emocionada. A doação de Helena permitiu que o programa se expandisse internacionalmente. Thomas criou o primeiro centro comunitário fora do país, focado em refugiados e imigrantes que enfrentavam as mesmas barreiras financeiras discriminatórias. O centro oferecia não apenas microcrédito, mas também aulas de idiomas, orientação sobre documentação legal e apoio psicológico para pessoas que haviam deixado tudo para trás em busca de uma vida melhor. A primeira beneficiária foi Amina, uma refugiada de 32 anos que havia sido médica em seu país antes de fugir de um conflito armado. Ela chegou sem nada, apenas com a roupa do corpo e memórias traumáticas. O centro ajudou a validar seu diploma médico e conseguir as certificações necessárias para trabalhar. 2 anos depois, Amina estava trabalhando em um hospital e ajudando outros refugiados a navegar pelo sistema de saúde. Thomas nunca parou de trabalhar como técnico de manutenção. Uma vez por semana, ele voluntariamente consertava equipamentos e fazia reparos nos centros comunitários e em casas de famílias carentes. As pessoas estranhavam ver um homem com tanto dinheiro e influência subindo em telhados para consertar calhas ou ajoelhado no chão, consertando instalações elétricas. Senhor Thomas, por que o senhor faz isso? O senhor poderia pagar alguém, perguntou Luiz, um jovem voluntário no centro. Porque isso me mantém conectado com minhas raízes, me lembra de onde vim e por que faço o que faço. É minha forma de nunca me esquecer do homem que entrou naquele banco há anos atrás, vestindo roupas simples e carregando dignidade como única riqueza verdadeira. Thomas respondeu, enquanto consertava um chuveiro quebrado. Mas para Thomas, aquilo era mais do que simbolismo, era necessidade. Ele precisava sentir o peso das ferramentas nas mãos, o suor do trabalho físico, a satisfação de consertar algo que estava quebrado. Era sua forma de meditação, sua forma de permanecer humano em meio a números e investimentos e responsabilidades. Um dia, enquanto consertava a fiação elétrica em uma casa de família carente, Thomas conheceu Dona Aparecida, uma senhora de 80 anos que morava sozinha. Ela não tinha ideia de quem ele era. Obrigada por consertar minha luz, moço. Quanto eu te devo? Ela perguntou. Nada, Dona Aparecida. É um serviço voluntário. Thomas respondeu. Nada nessa vida é de graça. Todo mundo quer alguma coisa. Ela disse desconfiada. Eu já tenho tudo o que preciso. Só quero ajudar. Thomas insistiu. Dona Aparecida olhou para ele com desconfiança, que eventualmente se transformou em lágrimas. Ela contou que seu marido havia sido eletricista e que morreu eletrocutado em um acidente de trabalho 20 anos atrás. Desde então, ela tinha pavor de mexer em qualquer coisa elétrica na casa. Você me lembra meu Osvaldo. Ele também tinha mãos boas para consertar coisas, ela disse com saudade. Thomas visitou Dona Aparecida semanalmente depois daquilo, sempre verificando se algo precisava de reparo. Ela se tornou como uma avó para ele.
Os anos continuaram passando, os centros comunitários se multiplicaram, as histórias de transformação se acumularam, mas Thomas nunca se esqueceu daquele dia no banco. Ele mantinha uma cópia impressa da gravação de áudio em sua mesa como lembrete. Não por rancor, mas por perspectiva. Quando jovens empreendedores visitavam seu escritório no centro comunitário principal, ele frequentemente mostrava o documento. Vocês veem este papel? É a transcrição do dia em que fui humilhado em um banco por causa da minha aparência. Eu mantenho isso aqui, não para cultivar raiva, mas para nunca esquecer que sistemas podem mudar, que pessoas podem crescer e que cada um de nós tem o poder de escolher como responder à injustiça, Thomas dizia. Marcos, o diretor regional que havia se tornado um aliado genuíno, visitava Thomas regularmente. Eles haviam desenvolvido uma amizade improvável, mas profunda. Marcos estava agora perto da aposentadoria e refletia sobre seu legado. Sabe, Thomas, quando comecei no banco, eu só queria provar que era tão bom quanto qualquer um. Mas em algum lugar do caminho, me tornei parte do sistema que eu odiava. Foi preciso você entrar naquele banco para me lembrar do que realmente importa, Marcos confessou em uma de suas conversas. Você não se tornou parte do sistema, Marcos. Você sobreviveu dentro dele. Mas agora estamos mudando esse sistema de dentro para fora, Thomas respondeu. Daniel, o jornalista, publicou uma série de reportagens acompanhando o impacto dos centros comunitários ao longo de uma década. Seus artigos mostravam dados concretos. Mais de 5.000 empreendimentos financiados, taxa de sucesso de 67%, criação de mais de 10.000 empregos diretos e indiretos. Mas mais importante, mostravam histórias humanas de dignidade restaurada. O que Thomas criou não é apenas um programa de microcrédito, é um movimento de restauração de dignidade humana. É uma prova de que o dinheiro, quando usado com propósito, pode transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras, Daniel escreveu em seu artigo principal. Adriana, a jovem que havia trabalhado como estagiária, agora era diretora de diversidade e inclusão do banco. Ela havia implementado mudanças radicais. Todo funcionário passava por treinamentos trimestrais obrigatórios. Havia um sistema anônimo de denúncia de discriminação. E, mais importante, havia consequências reais para violações. Eu não teria essa posição se Thomas não tivesse tido a coragem de expor o que aconteceu. Ele me mostrou que uma pessoa pode fazer diferença, Adriana disse em uma palestra sobre inclusão corporativa. Cláudio, o empresário que havia se oposto ao primeiro centro comunitário, eventualmente mudou de opinião. Não por bondade, mas porque viu a valorização dos imóveis na região devido ao sucesso do centro. Ele tentou se aproximar de Thomas oferecendo doações e parceria. Thomas, eu estava errado. Vejo isso agora. Quero apoiar seu trabalho. Cláudio disse em um encontro. Você não estava errado, Cláudio. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Estava protegendo seus privilégios e preconceitos. Thomas respondeu friamente. Foi um erro de julgamento. As pessoas mudam, Cláudio tentou argumentar. As pessoas mudam quando há consequências, não quando há conveniência. Seu interesse agora é financeiro, não moral. Não preciso de sua parceria. Thomas recusou. Cláudio saiu frustrado, mas a interação ensinou a Thomas algo importante. Nem toda mudança vem de transformação genuína. Às vezes vem apenas de pressão social e interesse próprio. E estava tudo bem. O importante era que o comportamento mudasse, independente da motivação. Rafael, o jovem mecânico, tornou-se um dos maiores sucessos do programa. Sua oficina agora tinha 3 unidades diferentes. Mas o que mais orgulhava Thomas era que Rafael havia criado um programa próprio de aprendizagem para jovens em risco social. Ele tirava adolescentes das ruas e os ensinava mecânica, dando-lhes uma profissão e um futuro. Thomas me deu uma oportunidade. Agora é minha vez de fazer o mesmo por outros, Rafael explicou quando Thomas visitou a maior de suas oficinas. A mãe de Thomas continuava saudável e ativa.
Aos 75 anos, ela era a alma do centro comunitário principal. Conhecia cada pessoa que entrava, lembrava de seus nomes e suas histórias. Ela aconselhava, consolava, celebrava vitórias e apoiava em derrotas. Meu filho, você não imagina o orgulho que sinto. Seu tio Albert estaria tão orgulhoso também, ela dizia frequentemente. Você acha que ele sabia que isso ia acontecer, que a herança seria usada assim? Thomas perguntou certa vez. Acho que ele esperava. Por isso escolheu você. Ele sabia que você tinha o coração certo. Ela respondeu com sabedoria. Thomas organizou uma cerimônia especial no 10º aniversário do primeiro centro comunitário. Centenas de pessoas compareceram, incluindo todos os empreendedores que haviam sido apoiados ao longo dos anos. Foi uma celebração barulhenta e alegre, cheia de comida, música e histórias. Sônia, a dona da padaria, trouxe bolos e pães suficientes para alimentar toda a multidão. Pedro, o técnico de computadores, ofereceu concertos gratuitos durante o evento. Amina, a médica refugiada, realizou consultas médicas básicas gratuitas. Era uma comunidade cuidando de comunidade. Durante a cerimônia, Thomas não fez um discurso longo. Ele simplesmente disse: há 10 anos, fui julgado pela minha aparência em vez do meu caráter. Hoje, vejo centenas de pessoas que foram julgadas pelo seu potencial em vez de seus obstáculos. Isso é o que herança verdadeira significa. Obrigado a todos por fazerem parte desta jornada. A multidão aplaudiu por minutos seguidos. Algumas pessoas choraram. Era um momento de celebração coletiva de resiliência, transformação e esperança. Helena, a viúva que havia doado a herança do marido, estava presente também. Ela havia se tornado voluntária regular no centro, ensinando aulas de costura e artesanato. Ela disse a Thomas que aqueles eram os anos mais significativos de sua vida. Passei 50 anos casada com um homem que causou muito mal. Agora passo meus últimos anos tentando reparar esse mal. É a melhor decisão que já tomei, Helena disse. Dona Aparecida, a senhora de 80 anos cuja fiação Thomas havia consertado, também estava lá. Ela havia se tornado uma espécie de mascote do centro, sempre presente nos eventos, sempre com uma história para contar. Aquele moço que consertou minha luz mudou minha vida. Agora eu tenho uma família inteira aqui. Ela dizia para qualquer um que quisesse ouvir. Thomas observava tudo com satisfação profunda. Não era a satisfação do ego ou da vaidade. Era a satisfação de propósito cumprido, de promessa honrada, de legado construído. Naquela noite, depois que todos foram embora e o centro estava vazio e silencioso, Thomas ficou sozinho no salão principal. Ele olhou para as fotos nas paredes, mostrando todas as pessoas que haviam passado por ali, todos os sonhos que haviam sido apoiados, todas as vidas que haviam sido transformadas. Ele pensou em seu tio Albert, um homem que ele nunca conheceu pessoalmente, mas que havia mudado sua vida completamente. Ele pensou naquele dia no banco, na humilhação que sentiu, na raiva que precisou controlar, na dignidade que insistiu em manter. Obrigado, tio Albert. Não apenas pelo dinheiro, mas pela oportunidade de provar que dignidade e propósito valem mais do que qualquer fortuna. Espero ter honrado sua memória, Thomas disse em voz alta para o salão vazio. Uma brisa suave entrou pela janela aberta, movendo levemente as cortinas. Thomas sorriu. De alguma forma, ele sentia que seu tio estava ali, aprovando, concordando, celebrando. Nos anos seguintes, Thomas continuou seu trabalho, sempre fiel aos princípios que havia estabelecido. Ele recusou múltiplas ofertas de cargos prestigiosos, de entrevistas em programas de televisão nacional, de oportunidades de se tornar uma celebridade. Ele preferiu permanecer próximo ao trabalho, às comunidades, às pessoas reais, com problemas reais que precisavam de soluções reais. Quando jovens ativistas o procuravam pedindo conselhos sobre como criar mudança social, Thomas sempre dizia a mesma coisa. Comecem onde estão, usem o que têm, façam o que podem e nunca,
Nunca percam sua humanidade no processo. O dinheiro vai e vem. O poder sobe e desce. Mas quem você escolhe ser no meio das dificuldades, isso permanece para sempre. Thomas manteve seu hábito de trabalhar como técnico de manutenção uma vez por semana. Era sua forma de permanecer conectado, de lembrar que valor humano não está em quanto dinheiro você tem, mas em quanto bem você faz. Ele consertava, reparava, construía, sempre com as próprias mãos. Certa manhã, 15 anos após aquele dia fatídico no banco, Thomas acordou e percebeu que tinha cabelos brancos começando a aparecer. Ele tinha 45 anos agora. Metade de sua vida havia sido transformada por aquela herança inesperada. Ele foi até o espelho e olhou para seu reflexo. Via um homem que havia sido testado e não falhou. Um homem que havia sido humilhado e respondeu com dignidade. Um homem que havia recebido fortuna e a transformou em justiça. Não é sobre quanto você tem, é sobre o que você faz com o que tem, Thomas disse para seu reflexo. E naquele momento ele soube com certeza absoluta que havia feito a escolha certa em cada encruzilhada, em cada decisão, em cada momento de dúvida. Ele havia transformado dor em propósito, humilhação em humanidade, riqueza em restauração. Aquele homem simples que entrou em um banco há anos atrás, carregando apenas dignidade e uma carta de herança, havia se tornado um símbolo de que transformação real é possível, que sistemas podem mudar e que cada pessoa tem o poder de escolher responder à injustiça não com vingança, mas com visão de um mundo melhor. E Thomas continuava, dia após dia, construindo esse mundo melhor, uma vida transformada de cada vez.